Café com Política. Bruno Silva já conectado aqui com a gente para o nosso cafezinho de sexta-feira. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes também. Tudo jóia por aí? Muito bom dia, tudo bem Tudo você? certo, Bruno. A gente tem recebido menos conteúdo das prefeituras nesse período já, né, pré-eleitoral, mas tem algumas informações que acabam chamando a atenção. E aqui em Campinas temos duas notícias a respeito de licitação para criação de projetos, né, de parques lineares. Também tem a publicação de que Campinas vai ter uma nova policlínica, com desapropriação, inclusive, de um prédio lá no centro, que fica bem ali no cruzamento da Barão de Jaguara com a César Birrembach. O antigo Hotel Opala. E aí fica o questionamento exatamente pelas limitações que tem da divulgação, né, de informações para esse período, né, até que ponto isso é legal ou não, né, se tem brechas também para a divulgação de atos como esses. Eu acho que a gente precisa tomar sempre muito cuidado, porque qualquer coisa que dê vinculação com o candidato, ainda mais no caso de Campinas, que você tem o atual mandatário disputando aí a reeleição, poderia configurar uma propaganda eleitoral antecipada, né, Sandra e queridos ouvintes. Mas tem um ponto que é o seguinte: a própria legislação também prevê que muitos dos temas e alguns dos assuntos, por serem importantes para a população, sobretudo aqueles ligados, por exemplo, à área de saúde, divulgação de informações úteis para a comunidade, eles podem continuar nesse período de pré-campanha e, consequentemente, né, se for algum tipo de aviso fundamental. Então, por exemplo, se tiver um anúncio de alguma questão relacionada à defesa civil, né? Então isso pode ser vinculado com toda tranquilidade. Você tem, de repente, uma informação de um serviço médico, algo nesse sentido, pode continuar sendo veiculado. O que tem que tomar muito cuidado é a exibição da imagem das figuras políticas ou associar de alguma forma algo que está sendo anunciado, né, como, sei lá, uma obra ou algo nesse sentido que possa ter uma ligação direta aí com o candidato ou a candidata diretamente envolvida. É uma linha meio tênue às vezes. Alguns optam, e aí tem uma divergência, inclusive, entre as próprias prefeituras, no que diz respeito a essa comunicação. Algumas olham para essa legislação, as equipes jurídicas, né, e entendem que determinados assuntos são possíveis, né? Então, outros já ficam um pouco mais receosos e até para não abrir margem, divulgam praticamente quase nada. Confesso que até a vida da imprensa fica mais difícil nesse momento. Sim. Porque às vezes você precisa de um release oficial, algo nesse sentido para poder trazer para a comunidade, e algumas nem sequer fazem a liberação, né, Felipe Pereira? Pois é. O Bruno comentou sobre essa questão aí de usar nomes e citar os nomes dos políticos envolvidos. No release encaminhado pela prefeitura sobre a questão aí da desapropriação do Hotel Opala, eu percebi essa tênue mudança. Cuidado, né? Antes do período, né, da proibição aí da candidatura, pré-candidatura e tal, o nome do prefeito estava sendo divulgado aos 4 ventos. Qualquer coisa que fazia, o prefeito esteve lá, podia ser uma calçada que estava sendo reformada, o prefeito esteve lá. Aí agora começa o texto da prefeitura dizendo assim: a prefeitura de Campinas publica no Diário Oficial. Ponto. É isso até para não configurar nenhum tipo de propaganda eleitoral, de beneficiamento ou algo nesse sentido. E como se trata de um assunto relacionado principalmente ao campo da saúde e com interesse popular em cima disso, você tem a tranquilidade de poder fazer, de algum modo, essa veiculação, né, anunciando inclusive especialidades, algo que vai trazer de positivo aí em termos de política de serviço público futuramente, né? Então, nesse caso, você não tem muito problema quanto a isso, né? Mas aquilo que a gente fala, é uma linha tênue, depende de interpretação, então tem que tomar sempre muito cuidado, né, Felipe, Sandra, queridos ouvintes, nesse momento, a fim de você não configurar, de fato, nenhum tipo de propaganda eleitoral antecipada. Só para destacar aqui para o nosso ouvinte também de maneira tranquila, a partir de 16 de agosto, aí os candidatos podem passar a pedir voto, aí é campanha na rua mesmo, né? E a propaganda eleitoral gratuita, salvo mau juízo da minha parte, 30 de agosto em diante, aí ela começa efetivamente. É isso. E como eu citei aqui que tem também licitação para os projetos de parques lineares, né, da falta de áreas verdes, então, para a estruturação dessas áreas aqui na cidade, vai ter uma audiência pública, uma sessão pública e virtual no dia 13 de agosto, às 10 horas da manhã. Então, esse aviso também publicado no Diário Oficial, como o Felipe aí falou, né, desse cuidado e de onde vem a informação.
Bruno, Sim. ainda acompanhando, né, as decisões dos partidos, né, na oficialização dos candidatos, o Lucas Neri ontem acompanhou decisão do PDT oficializando o apoio a Rafa Zimbaldi nessa corrida por vice na coligação. A gente acompanha na reportagem. O Partido Democrático Trabalhista oficializou nesta quinta-feira o apoio ao pré-candidato à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi, do Cidadania. O anúncio, que já era esperado, foi divulgado oficialmente pelo presidente do partido, Casimiro Reis, em convenção que aconteceu na sede do FEComerciário. O PDT vê com muita responsabilidade essa eleição agora de 2024. Nós temos um grupo político que há 12 anos vem judiando muito, não só da cidade, como da população de Campinas, e entendemos que o Rafa é a pessoa mais preparada e com melhores condições de derrotar esse grupo político. E o PDT vem para fazer história em Campinas, para mudar esse grupo político que está aí há 12 anos e participar do governo do Rafa Zimbaldi. No evento, o PDT também apresentou seus 26 candidatos que vão concorrer ao cargo de vereador. Ao todo, são 18 homens e 8 mulheres, o que torna o partido um dos mais relevantes no apoio à candidatura de Zimbaldi e também um forte concorrente à nomeação de vice-prefeito na chapa. Olha, o Dr. Casimiro é um grande nome, uma pessoa que tem contribuído muito aí na construção do nosso plano de governo, inclusive na saúde, como médico, ginecologista, uma pessoa que conhece o Sistema Único de Saúde, tem trabalhado muito pela cidade de Campinas, é um grande nome. Lógico que essa composição de vice-prefeito, vice-prefeita, depende muito de uma composição ampla dos partidos que estão compondo aqui. Hoje nós temos 5 partidos compondo a nossa aliança, o nosso arco de aliança, e que é algo que está sendo discutido internamente, mas acreditamos e confiamos muito no Dr. Casimiro como uma pessoa íntegra que com certeza vai compor o nosso governo, sendo vice ou não, mas comporá o nosso governo como uma pessoa que tem muito a contribuir com a cidade de Campinas. Zimbaldi atualmente é deputado estadual. Em 2020, ficou com o segundo lugar nas eleições municipais para prefeito. Com 42% dos votos no segundo turno, acabou sendo derrotado por Dário Saad e agora tenta sua revanche. De Campinas, Lucas Neri. Bruno Silva estava correto, inclusive, quando disse do horário da propaganda eleitoral gratuita a partir de 30 de agosto até o dia 3 de outubro. Bruno Silva sempre certeiro. Medalha de ouro no quesito informação política. Oh, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Ô Bruno, essas convenções, elas são obrigatórias, né? Porque, como até na fala aí do candidato, né, já tem certo quais serão os apoios. E mesmo assim, né, parece até uma repetição aqui nossa, mas é porque cada dia tem uma convenção diferente do partido que determina, então, o apoio a um ou outro candidato. E também nada está 100% cravado, né, Sandra? Que não possa mudar, muitas das vezes, ao longo desse período aí, em que está aberta, vamos dizer assim, essa janela das convenções, né? Então é importante a gente observar essas movimentações e ver como as coisas estão sendo ali costuradas politicamente para a gente poder entender os posicionamentos e quais são, eventualmente, as composições que realmente disputarão. Lembra que quando a gente começou lá atrás, inclusive com as entrevistas relacionadas aos pré-candidatos, falamos bastante sobre isso e trouxemos isso de modo bem claro para o nosso ouvinte, né? De que se tratava de um momento de preparação, às vezes alguns nomes e algumas figuras vão sendo testadas para verem aceitação e outros, muitas das vezes, né, vamos entender a política tal como ela é, usam isso como uma oportunidade, assim como no mercado da bola, né, Felipe Pereira, para tentar elevar o passe, né, e depois tentar negociar uma posição mais confortável numa chapa, numa coligação, algo nesse sentido. Então é esse momento que a gente tem vivido, mas o que tudo indica, né, gente? A gente está caminhando aí para Campinas, onde nós vamos ter um cenário no qual nós teremos aí 3, 4 candidaturas realmente competitivas, se confirmar todo esse cenário que a gente vem acompanhando até aqui. Aí as convenções, então até segunda-feira ainda tem pelo menos 2 para acontecerem no fim de semana e na segunda o prazo final, mas aí a gente atualiza também no nosso cafezinho da próxima semana. Bruno? Combinadíssimo, então. E agora eu já deixo meu abraço aqui para o querido ouvinte, desejando um excelente final de semana e que continuem ligados aí na Rádio que Toca Notícia. Abraço, Sandra, né? Felipe Pereira, obrigado. Vocês também são medalhas de ouro, né? Tomara que o Brasilzão aí ganhe mais medalhas, né? E tomara que venha uma de ouro, né? A gente tá na expectativa. Tá Um na abração expectativa. e até lá. Tchau, Bruno. Bom fim de semana para você também.